Tudo bem, pessoal? Nós vamos agora desmistificar para vocês quem é o médico gastro. Então, o gastro tem duas especialidades diferentes, tem o gastro clínico e o gastro cirurgião. Meu nome é Murilo Lobo, eu sou o gastro cirurgião da Clínica Sartor. E essa é a doutora Bianca. Eu sou Bianca, sou gastroenterologista aqui da Sartor e eu sou gastroenterologista clínica, né? Diferente do gastrocirurgião, e é isso que a gente quer contar para vocês hoje. Muito bom. Então, sobre as especialidades, o que é que o gastrocirurgião faz que é diferente do gastroclínico, né? Então, na minha área, a gente busca mais patologias que são cirúrgicas. Então, a gente vai tratar o paciente através da cirurgia. O que é uma cirurgia do aparelho digestivo? Então, tem vários órgãos que podem ser acometidos por doenças cirúrgicas do aparelho digestivo, desde doenças malignas quanto doenças benignas. A cirurgia mais comum do aparelho digestivo é a pedra na vesícula. Então, um paciente com pedra na vesícula, com cálculo na vesícula biliar, a cirurgia é remoção da vesícula biliar. Exatamente. E muitos pacientes me procuram com ultrassonografia lá que tem descrito pedras na vesícula, e a primeira atitude que eu tenho é pedir também a avaliação do cirurgião para ver se esse caso é cirúrgico ou não, né? Então é muito comum um paciente com sintomas relacionados ao aparelho digestivo, que podem ser dor abdominal, náusea, enjoo, alteração do hábito intestinal. Às vezes o início da investigação pode ser tanto com o cirurgião quanto com o clínico. Mas a partir do momento do diagnóstico, o paciente vai ser direcionado para o tratamento adequado, seja ele cirúrgico ou seja ele clínico. Então eu dei um exemplo de uma patologia cirúrgica, mas uma patologia clínica, por exemplo, é uma doença inflamatória intestinal. Um exemplo bom disso são os pacientes com diarreia crônica, geralmente os pacientes que manifestam aquela diarreia que dura mais de um mês e procuram o gastro, né? E eles não sabem a diferença entre o gastrocirurgião e o gastroclínico. Muitas das vezes esses pacientes precisam da avaliação inicial de um gastroclínico para entender qual é a doença que esse paciente tem, se realmente é uma doença inflamatória intestinal, doença celíaca. Existem várias causas de diarreia crônica. Então o gastroclínico vai fazer essa investigação inicial, se for um caso cirúrgico ele encaminha para o gastrocirurgião. Outra patologia muito comum que eu e a doutora Bianca pegamos aí no consultório é o refluxo, né? Sim. Então a queixa da queimação, azia, muitas vezes vem para o cirurgião, mas a doença do refluxo que precisa do procedimento cirúrgico, ela é mais rara. Hoje em dia a gente opera a minoria dos casos de refluxo. Na maioria das vezes o tratamento é clínico. Na maioria das vezes. Alteração dos hábitos de vida, uso de medicações, só vai para a cirurgia mesmo aquele paciente que é refratário, né, às medidas clínicas. Então isso é muito importante. Além do refluxo, é muito comum eu também, como cirurgião, receber paciente com uma dor abdominal, que eventualmente a gente faz um diagnóstico de uma gastrite. Gastrite hoje em dia é uma doença que praticamente não se opera mais. Antigamente, antes do surgimento dos medicamentos antiácidos, né, dos prazóis, era comum surgirem úlceras. E aí úlcera perfurar, úlcera sangrar e eventualmente precisar de cirurgia. Hoje em dia, raramente a gente opera esses casos. Então, uma gastrite diagnosticada, ela é bem acompanhada e bem tratada pela clínica, pela gastroenterologista clínica. A maior parte desses pacientes tem infecção pela bactéria H. pylori, né, que a gente diagnostica e trata com gastroclínico. Muitas das vezes ele não precisa desses prazóis por muito tempo, né? Trata a bactéria, trata a gastrite, se tiver úlcera a gente trata também, e muitas das vezes não vai precisar de nenhum tratamento cirúrgico. Outro perfil de paciente muito interessante também são os pacientes com idade a partir de 45 anos que chegam no meu consultório, que a gente pede o rastreio de câncer coloretal com um exame que se chama colonoscopia. Com o resultado da colonoscopia, muitas vezes eu preciso encaminhar para o gastrocirurgião, porque pode vir ou um pólipo muito grande que necessite de cirurgia, né? Ou até muitas vezes o diagnóstico de câncer, né? E aí, com toda certeza, eu vou encaminhar para o gastrocirurgião. Então, tanto o cirurgião quanto o gastroenterologista clínico fazem o acompanhamento, o rastreamento desses pacientes, além dos pacientes com doença, né? Com patologias. Então, é importante você ter a sua consulta, o seu médico gastro de confiança, seja ele clínico ou cirurgião, para acompanhar, para fazer o rastreamento, os exames adequados, né? Muito obrigada, se inscreva no canal, acompanhe a gente aqui na Clínica Sartor. E se tiver dúvida, deixe aí nos comentários.